Olá, oitavo ano, nós estamos aqui para dar continuidade à nossa matéria sobre a construção do continente americano. Na última aula nós falamos sobre algumas características do descobrimento e nós daremos continuidade agora falando exatamente a respeito dessa população, né? Como que esses povos se espalharam pela América. Pois bem, no primeiro momento nós vamos estar falando sobre as planícies centrais. E essas planícies centrais, elas estão localizadas no leste do continente americano. Lá já viviam numerosos grupos étnicos. Só para se ter noção, na América do Norte vivia em torno de 1 a 12 milhões de habitantes, ou seja, é muito ameríndio, é muita gente que já habitava essa região. E o mais interessante, será que é possível você imaginar que esses povos falavam em torno de aproximadamente 2.200 línguas? Na verdade, eu não sei nem se seria correto falar línguas. Vamos falar que eles tinham dialetos. E com 2.200 formas de falar, com 2.200 dialetos, seria muito mais fácil entrar em conflito, seria muito mais fácil guerrearem entre si, por não se entenderem, por não saber o que o seu vizinho estava falando. Então isso também pode ter contribuído para guerrearem entre si. Esses povos também, eles habitavam os planaltos e habitavam as montanhas. Isso a gente pode colocar como uma coordenada aí a parte oeste da América. Uma população também era numerosa e tinha uma organização econômica, social, política, muito complexa. O nome que se deu a esses povos foi civilização pré-colombiana, ok? Já estavam aqui antes mesmo de Colombo, conforme eu disse na aula anterior. Mas, para ficar mais fácil de se lidar com essa quantidade de povos, né, que alguns museus até trazem, né, esses nossos ancestrais aqui da América, mas para estudo mesmo a gente os classificou em 3 grupos: os astecas, os maias e os incas, tá? Mas nós vamos então falar desses povos de uma forma somente geográfica, somente nesse aspecto, ok? Nós não vamos falar muito sobre a questão histórica, porque certamente vocês terão essa matéria aí com o professor de história de vocês. Então vamos começar a falar sobre os astecas. Olha, os astecas, eles ocupavam ali o território, né, o Planalto do México, atual, né, cidade do México, e que é a capital. E essa ocupação ela se deu por volta do século XIV, mas não é século XIV da nossa era, não. É século XIV antes de Cristo. Mas o reino mesmo, o Império Azteca, ele só vai se consolidar por volta do ano 900, tá? Depois de Cristo. Os astecas, eles eram sim organizados de uma forma política, eles eram organizados de uma forma social e para que isso pudesse acontecer, eles eram dirigidos por uma classe com maior poder. Essa classe era, primeiro, os militares que faziam toda a defesa dos astecas e, por incrível que pareça, os sacerdotes. Por que eu disse por incrível que pareça? Gente, porque esse povo era muito ligado à religião. E que tipo de religião eles praticavam? A religião onde eles acreditavam que a natureza e alguns deuses, né, eles eram politeístas, então alguns deuses
poderiam fazer parte, poderiam não, faziam parte dessa divindade, dessa forma sacerdotal deles poderem atribuir todos os acontecimentos a esses deuses. Vamos falar então também um pouco sobre a economia asteca. Gente, quando a gente fala sobre uma civilização antiga, logo vem em nossa mente alguma coisa mais rústica, né? Mas ao contrário disso, apesar deles lidarem diretamente com a agricultura, era um povo muito inteligente, tá? O povo asteca, eles estavam muito ligados à agricultura por intermédio até mesmo da astronomia. Vejam bem, eles utilizavam o estudo, né, da astronomia para poder fazer os seus plantios e as suas colheitas, utilizavam também a engenharia, a parte da arquitetura, e logo, se eles usam a engenharia e a arquitetura, obviamente eles usavam a matemática, sim. Tá? E foi através disso que eles vão desenvolver muitas técnicas eficientes, principalmente técnicas agrícolas. Um bom exemplo que a gente pode dar a respeito dos astecas em relação a essa arquitetura e engenharia é que eles conseguiam levar água de lugares para lugares que eram secos e que eles precisavam estar plantando, fazendo então o processo de irrigação. E também conseguiam fazer barragens e conseguiam drenar água de locais que eram totalmente, vamos dizer assim, terrenos alagadiços. Então eles drenavam essas águas, faziam barragens e ali eles podiam utilizar esse terreno. Um exemplo muito claro disso é a própria construção da antiga cidade do México, que eu já falei que é a capital do México. No passado era onde era o reino, né? Onde era o Império Azteca, onde o imperador ficava. Essa cidade se chamava Tenochtitlan e ela tinha uma população de aproximadamente 100 a 400 mil habitantes. Agora, quando os espanhóis eles derrotaram os astecas, eles praticamente destruíram toda essa cidade, deixaram essa cidade toda em ruínas e saquearam, obviamente, toda a riqueza que os astecas tinham. Mais tarde, sobre essa cidade de Tenochtitlan, foi construído a atual cidade do México, no caso a capital do México, né? Só que a gente tem que levar em consideração, e até uma curiosidade a se falar aqui, é que quando construíram, mesmo com toda a arquitetura, mesmo com toda a engenharia, quando se construiu essa cidade, eles construíram uma cidade com pedra, sim, né, com uma estrutura em cima desses terrenos alagadiços. Eles drenaram, como eu já disse anteriormente, mas eles construíram uma cidade rústica, uma cidade simples, e não como é a cidade atualmente. A cidade atualmente é uma grande metrópole, com um trânsito super movimentado. A gente tem grandes arranha-céus, a gente tem metrô, a gente tem todo tipo de transporte, a gente tem aeroportos, ou seja, tudo que uma grande metrópole comporta, eles também têm. Só que se a gente analisar que a cidade do México foi construída em cima de antigos terrenos que eram alagadiços e hoje em dia já foram praticamente, vamos dizer, drenados para essa construção ainda no passado, tá? A gente vai, obviamente, ter uma consequência em relação a isso. Só para vocês terem noção, quando eu falo de drenar, eu estou falando sobre o Lago Texcoco. Tá? O Lago Texcoco é um lago gigantesco, em torno de 3.000 quilômetros. E esse lago ele foi todo drenado e todo, vamos dizer, preparado para a construção de Tenochtitlan. Ok? Pois bem, então o que acontece atualmente?
principalmente ali na cidade de Guadalupe, e esse nome até se dá em função do aparecimento, né, da crença que eles têm dentro do catolicismo da Virgem de Guadalupe, e que seria o local que ela teria aparecido. Existe uma catedral, né, que foi construída, que foi erguida ainda pelos espanhóis, e se você visitar esse espaço, você verá que todo ano afunda em torno de 7,5 cm. Então, praticamente a cidade inteira, né, a capital, né, a cidade do México, ela tem, pelo menos essa parte que foi construída ali, eles têm que ficar fazendo alguns tipos de reforma e repensando nessa arquitetura, uma vez que ocorre esse problema de estar afundando 7,5 cm, ok? Bom, gente, essa é a nossa aula sobre os astecas. A nossa próxima aula a gente vai falar sobre os maias e também sobre a civilização inca. Eu espero que vocês tenham entendido e que sigam, né, com os exercícios, com as atividades, ok? Vocês podem fazer nossas atividades aos poucos, à medida que a gente vai falando aqui sobre os nossos conteúdos. Gente, olha só, eu queria somente fazer uma ressalva em relação ao nosso primeiro vídeo, porque por algum momento, até mesmo de distração, quando eu fui falar sobre o descobrimento da América e as novas rotas, eu falei sobre Américo Vespúcio, ok? Eu queria pedir desculpa, porque na verdade Américo Vespúcio ele veio posterior a Cristóvão Colombo, e foi realmente distração, tanto que eu cito primeiro Cristóvão Colombo, né, procurando novas rotas. Mas é porque Cristóvão Colombo, na verdade, ele chegou até a América, mas ele acreditava ter chegado a uma outra porção da Índia. E foi posterior a isso que Américo Vespúcio, em outra navegação, em outro momento da história, ele descobriu que realmente havia descoberto um novo mundo e não era Índias, tá? Então, até atribuído a ele o nome América, né, de Américo Vespúcio, ok? Fica aí registrada essa ressalva. Eu espero que vocês tenham entendido que realmente passou por um momento de distração, ok? Muito obrigado e bom trabalho!